trabalho. Ao longo do programa de formação, são discutidos temas previamente selecionados a partir das descobertas das pesquisas. O conceito e os problemas de saúde, a readaptação profissional e as relações de gênero são temas recorrentes nas discussões em razão do seu potencial para estimular o debate. Se a saúde é um ideal, é um objetivo que se busca, então, na maior parte do tempo, o que é que acontece? Na maior parte do tempo, a gente vive sob uma situação de normalidade, ou seja, esse real que é a nossa vida, é a busca ou a manutenção, a procura da manutenção do certo equilíbrio entre a saúde e a doença. Diferente do ideal de saúde completa, a normalidade não existe sem sofrimento. Contudo, o ser humano é capaz de criar sistemas defensivos para saber lidar com ele, combatê-lo ou para transformá-lo em prazer. Gostaria que você citasse exemplos de pessoas como é que elas lidam com isso, para elas se defenderem de tudo isso. O que a gente percebe é que elas desenvolvem, constroem determinados procedimentos que têm como finalidade, como função, tanto fazer com que o trabalho aconteça, né, como também, por causa desses tipos de procedimentos, elas estarem se autoprotegendo, né, quer dizer, desenvolvendo mecanismos, estratégias de proteção da sua própria saúde. Da mesma forma que elas sinalizam para o contato exaustivo com crianças e adolescentes ser um motivo de sofrimento, quando a gente pergunta para elas qual seria o motivo de prazer, elas afirmam que esse prazer é decorrente desse contato, dessa relação afetiva que elas estabelecem com essas crianças. Além disso, o fato de elas perceberem a sua contribuição no processo de formação dessas crianças. Nada mais alegre, mais à vontade do que esses alunos dentro da escola. Então a gente, quando está com eles, a gente se contagia, a gente começa a fugir um pouco dos conflitos que a gente tem com os outros professores, com a direção da escola, com o próprio espaço escolar. O prazer de me relacionar com esses alunos, de ver a vida deles acontecer e se transformar, é a coisa que mais dá prazer, porque reconhecimento a gente não tem, salário digno a gente não tem, então eu acho que é a única coisa que me mantém na educação. Perceber como as pessoas estão se defendendo permite entender a que tipo de sofrimento estão sendo expostas e mudar o que se mostrar necessário. Nós tínhamos um problema aqui com as merendeiras. Os tachos de alimentação eram muito pesados, então elas faziam da seguinte forma: tirava o tacho em cima do fogão, eram 2 pessoas, colocava em cima da cadeira e arrastava a cadeira até o local onde ia servir a merenda. Então a mudança prática dentro dessas observações foi exatamente a ideia de colocar rodas no fogão, para que ela não precisasse tirar a panela de cima do fogão e colocar em outro local e transportar esse peso. Um dos mecanismos que uma merendeira na escola que eu fui desenvolveu foi o seguinte: ela fazia uns torresminhos, ela ia fazer a galinha, né, preparar a merenda das crianças, ela tirava a pele da galinha, fritava e fazia um torresminho. E aqui o cheiro, né, do torresmo ia pela escola toda e as pessoas acabavam descendo e passavam pelo refeitório, mesmo quem não tinha que ir ali acabava indo, e assim as informações circulavam, elas acabavam tendo acesso a informações e tudo mais. Quer dizer, isso fazia com que elas se integrassem mais ao ambiente da escola. Porque na escola tem muito essa coisa ainda da casa grande e senzala, né? O professor, a direção que manda e o funcionário que executa. E, de certa forma, elas conseguiram romper isso através dessa estratégia que elas criaram até meio inconscientemente. Quando os sistemas de defesa são ineficazes ou equivocados, o sofrimento pode se tornar patológico, transformando-se em doença ou em formas de mal-estar. Nesse caso, muitas vezes, a única alternativa é a readaptação profissional. Quando os trabalhadores sentem-se doentes, sentem sintomas que os impedem ou dificultam de desenvolver suas atividades, eles então buscam ajuda na perícia médica.
Os peritos, por sua vez, prescrevem restrições das atividades e indicam para a readaptação ou então encaminham para licença médica. E a readaptação resolve? Não. Da forma como a readaptação vem sendo implementada nas escolas, não resolve o problema de saúde dos trabalhadores. Quando o trabalhador fica readaptado, ele não é substituído. Então, começa a exercer algumas funções que podem estar prejudicando ainda mais a sua saúde e, ao sobrecarregar o colega, esse colega provavelmente também vai ficar readaptado. O que ocasionou a minha readaptação foi o movimento que eu fazia de tirar coisas de dentro do freezer, coisas pesadas, fardos de alimentos, de carne, de peixe. E isso ocasionou muitas dores na minha coluna. E onde eu comecei a ir a médicos e a pedir licenças, até que eu cheguei a um ponto de que eu não tinha condições, eu vivia mais de licença do que trabalhando. Então, eles resolveram fazer uma perícia médica comigo e me readaptaram pela coluna, problemas ortopédicos, né? E eu fiquei numa atividade de fazer como inspetora de alunos, tomando conta do pátio. E a escola é uma escola que ela tem andar e eu não posso fazer esse movimento de estar subindo e descendo e continuei. Quer dizer, o meu problema se agravou. As experiências de quem trabalha são marcadas por relações sociais de classe e de gênero, entre outras. As relações de gênero criam divisões e características de trabalho diferentes para homens e mulheres. O trabalho na escola é complexo, mas essa complexidade não é reconhecida pela sociedade porque se trata de um trabalho que é associado a habilidades femininas, ao cuidado e também ao trabalho doméstico. Isso explica, por exemplo, por que temos encontrado mais mulheres no ensino fundamental, mais mulheres como merendeiras, que é um trabalho que a gente poderia dizer mais confinado, né? Quer dizer, as merendeiras elas permanecem muito tempo dentro da cozinha, com pouco contato com seus colegas. Como encontramos mais homens em atividades, por exemplo, serviços externos, como vigias, que é uma atividade também que tem muito contato, né, com os alunos, enfim, com as pessoas. Também os serviços de manutenção. É importante dizer que essas divisões, elas interferem nos modos de adoecer, assim como nas formas de defesa e luta pela saúde dos homens e das mulheres. Essa divisão de trabalho, né, pela questão sexual, ela acaba fazendo com que as mulheres adoeçam mais. Você percebe que muitos homens, eles são concursados para uma determinada função e como aquela função ela é convencionada como uma função de mulher, eles muitas vezes se recusam a fazer e muitas vezes eles são retirados pela própria direção daquele serviço, porque é um serviço para mulheres. Então, é claro que vai haver uma sobrecarga maior para essa mulher, né? E ela vai adoecer mais rápido, né? E existe também a dupla jornada de serviço, porque quando o serviço do homem está terminando, a mulher ainda está na metade da sua carga diária. Essa forma de produção de conhecimento em rede tem permitido a formulação de propostas e a implementação de mudanças nos métodos de trabalho já durante o processo de formação. A gente já conseguiu concretamente mudar essa discussão no sindicato com a criação da Secretaria de Gênero, Saúde e Trabalho na Educação. Então, quando a gente se reúne para discutir qualquer que seja o assunto, seja assunto de trabalho, a gente está sempre incluído a discussão de saúde e de gênero. A gente chega no colégio 6h30 da manhã, aí abre o colégio, bota as panelas no fogo, aí vai começar a preparar a merenda, pega aquele peso todo, quando está pronto vai servir, tirava do fogão, botava no balcão para colocar, botar nos pratos e servir. E melhorou. A partir do momento do curso, a gente melhorou porque agora a gente não pega mais em peso. A gente tira com a poncheira, bota em outra vasilha para servir nos pratos.
A proposta é que cada escola funcione como um observatório das relações entre saúde, gênero e trabalho, tendo os próprios profissionais como agentes desse processo de acompanhamento e de transformação. Nós fizemos uma proposta de um caderninho simples, que não precisa ser, de ter muita elaboração, que seria assim, um diário de bordo do que acontece na sala de aula, do que acontece na cozinha, no refeitório, em que cada funcionário teria acesso para estar fazendo um breve relatório daquilo que acontece no seu dia a dia. Não só em relação aos acidentes objetivos de trabalho, mas também aquelas coisas que causam mal-estar, alguma coisa que causa embaraço na questão do desenvolvimento do trabalho. Com tudo isso, com todos esses problemas e com todas as ações que a gente pode estar implementando, ainda assim, é possível se ter prazer no trabalho da escola. Agora, é claro que esse prazer vem de todo uma postura, um trabalho que tem que ser feito tanto a nível individual, que tem que partir do próprio profissional, de estar buscando teoricamente e com os colegas e também agindo no coletivo. Só com o envolvimento e a participação de todos será possível criar uma escola mais adequada à realização do trabalho e à conquista cotidiana da saúde.